Olá, hoje é a quinta aula sobre teatro do oprimido, transformar para a realidade. Aproveitando o momento que a gente está vivendo hoje, né, esse caos político, né, essa questão toda que a gente está aí, eu resolvi falar do teatro invisível, que é uma prática dentro da tecnologia, das técnicas do Augusto Boal, do método do teatro oprimido. Bom, eu vou começar a falar de onde nasceu o teatro invisível. Boal, né, muita gente sabe, ele se exila do Brasil, né, por causa das questões da ditadura aqui dentro, né. Só que acontece que infelizmente toda a América também, né, entra em período de ditaduras, né? E quando ele está na Argentina, lá tem a proibição de se fazer teatro, né? Tá, publicamente, eu acho que porque o Estado, né, vê um potencial subversivo ali, um potencial de dizer as coisas, né, como elas são e tudo. Então evita qualquer manifestação pública e também o teatro fica incluído nisso. Bom, o Boal, estando lá, assim, né, se reúne com os atores, um grupo de atores lá muito querendo vontade de fazer teatro, né. Eles se encontram com o Boal e assim, trazem uma situação, porque na Argentina, né, fala o Boal que existia uma lei lá que todos poderiam comer mesmo que não tivesse dinheiro. Mas isso era só, parece que era uma lei, mas que não se cumpria na prática. Então, aí eles resolvem, como não podia fazer teatro, eles queriam fazer uma cena, então fazer essa cena, aí utilizar, né? Como o teatro vai utilizar uma cenografia, um espaço que esse médico queira falar, né? Então eles foram para um restaurante e aí foi combinado, né, com alguns atores tinha um ator principal, né? Esse protagonista ele ia pegar e comer, repetiu as refeições e depois ele ia sair sem pagar. Então aí, né, se trouxe essa proposta de criar uma polêmica, tinha os atores que iam insuflar, né, esse ambiente desse restaurante, assim, teria um público que não é o público de teatro, que nem saberia que aquilo é um teatro, e que, no caso, né, iam participar, assim, por acreditar que não é teatro, né, as pessoas seriam elas mesmas, né, e então foi uma inovação, assim. E aí alguns atores iam motivar esse público a interferir, culpando, né, esse protagonista de ter feito essa ação. E também, por outro lado, né, tinha os que assim, não, mas ele tem direito, mas acha um jeito, né, e aí se criou uma confusão lá, né, nesse restaurante. E acaba que ele termina lá o prato e diz, eu não tenho como... Eu não tenho dinheiro, né? E aí tá, aí ele chega ao ponto de ele dizer assim, não, mas eu lavo pratos e tudo, né? Aí dá uma confusão tanta que acaba no final ele lavando os pratos e ele sai e conseguiu comer, né? E aí diz que é daí que surgiu o teatro invisível, que tem essa proposta. Aí tem uma pergunta, né, que vem. É teatro? Bom, para os atores, é como uma experiência de teatro, né? Muito real, né? Não nem digo próximo do real, porque os atores ali, eles levam uma atuação que é bem realista, né? Ao mesmo tempo, assim, o público, aí o público não sabe, né, porque numa peça de teatro tu sabe, vai lá um espetáculo, até mesmo teatro fórum, né, que diz que eles vão interagir, intervir na cena,
No Teatro Invisível, eles intervêm e pode haver gente que não intervenha, né? Também e fica livre, né? Por causa que não se sabe que é teatro. O teatro Teatro Invisível, né? Ele tem alguma similaridade com o Teatro Fórum, né? Também por ser na rua, ele tem também algum paralelo com o teatro de invasão, happening, teatro agitprop, né, que é agitação e propaganda. Mas a gente não vai entrar muito nesse tema aí, né? Quem quiser pode pesquisar, porque ele tem uma linguagem própria, né? Então, o que é importante falar, assim, que primeiro ele tem uma motivação, um objetivo, o que se quer polemizar, né? Essa circunstância, assim, é levado ao máximo dos atores, né? Tem um treinamento, um preparo, né, para essa intervenção em cena que é utilizado quase sempre em espaços públicos, rua, metrô, ônibus, escola, né, shopping, em determinados até aeroportos já foram feitos, né? Então é de trazer essa questão da polemização, tá? E aí, assim, ó, se faz um pequeno esquema, né, de um roteiro, se deixa algumas cenas entreabertas. O que eu digo? Eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, assim, eu fui procurado para fazer. Tinha um pessoal que estava, né, nas mobilizações, a questão das passagens, que teve essas várias manifestações para a Copa e tudo, né? Foi bem anterior, né? Aí já essas discussões sobre a passagem, tudo aqui. E o grupo me procurou e queria que fizesse Teatro do Invisível, né? Teatro Invisível. Aí eu coloquei para eles, né, que principalmente o Boal coloca que o mais importante é que sejam atores, porque não que é por questão de encenação, mas como tu já tá acostumado com uma linguagem assim, como tu vai te expor na rua, como também tem que ser uma coisa muito bem combinada, né? A combinação é importante. É importante ver estratégias que tu vai sair dessa situação, né? Então eu não proponho aqui, eu estou falando desse tema assim como curiosidade para vocês, né? Mas é o primeiro momento de tentar fazer, né? E aí, né, na experiência eu digo para ele, não, melhor é que vocês façam teatro fora, né? Que vocês tenham essa experiência anterior, inclusive vocês façam teatro primeiro, né? Porque ficaria muito mais fácil, né, enfrentar a situação assim. Né, dentro da minha experiência eu tive também, né, a gente teve uma oficina que eu passei, né, alguns exercícios. Eu também fiz falando assim, né, colocando uma referência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, tem a Silvia Balestrera, ela tem um módulo lá do teatro oprimido 1 e um teatro oprimido 2, assim, módulo 2, ela faz teatro invisível, né? E eu também, o grupo da rua, né, a gente deu uma oficina era Interferências Urbanas, a gente deu no Multipalco Teatro São Pedro, e a gente levou uma cena pra rua, a gente colocou o teatro do invisível, e aí a gente preparou os atores, né, e se fez num lugar com transporte coletivo, com tudo. Uma experiência que o Boal relata lá na Europa que ele fez, que tinha uma mulher e um homem, onde um homem eram dois casais, assim, né? E outros atores que estavam incluídos na cena, né? Eu vou comentar da experiência aqui e também fazer o paralelo com a outra, né? Então,
os atores, né, tinha a cena de passar a mão, o homem passava a mão no corpo da mulher, e, e lá na Europa houve que as pessoas não deram importância, né, para a situação do homem passar a mão na mulher, né? Mas a situação da mulher passar no homem chamou mais atenção. Por quê? Porque tem isso, né? O teatro oprimido, ele trabalha assim com muitas opressões são já banalizadas, são aceitas e não são invisibilizadas, e não, ou assim não se faz nada para modificar isso, já a questão de ser aceita, né? Então, aqui, né, teve a situação assim, né, de que primeiramente essa atriz, ela, né, na hora que aconteceu ninguém fez nada, né? Eu vou comentar daqui, né? Aí, em determinado momento, ela relatando, né, reclamando e assim, falando, esse cara fez isso comigo, né? Que vergonha, ninguém fazer nada, que chato e tudo. Aí surgiu uma pessoa, né, que tem isso, né, tem um inesperado, surgiu uma pessoa do direito, né, que inclusive era feminista, e aí ela começou a provocar todos os que estavam a bordo desse transporte coletivo, né, que ninguém ia reagir, ninguém ia fazer nada, acontecia isso, né, e aí o ator que estava ali, né, ele falou, mas tu nem estava na situação, como é que tu... Ele diz assim, não, mas eu acredito na verdade, da maneira que ela está falando e dessa situação, né? E aí criou um furdunço ali, e o ator, né, o ator resolveu fugir, né, outras coisas combinadas, assim, né, e naquele momento ele fugiu. E porque estavam querendo chamar os seguranças, né? Aí tá um outro ponto, né? Sempre tem essa possibilidade, né? De ter essa intervenção, principalmente da polícia, porque tá vendo um questionamento ali, né? De discutir um tema, e isso cria, né? Um conflito. O conflito faz parte do teatro também, né? E do gênero humano, né? E aí, né, muitas vezes tem isso, né? E no teatro invisível não se quer nunca dizer, em última instância vai se falar, né? E de repente que vai para a polícia, sei lá, vai ter que se... Mas se nega, se evita, porque é uma passagem, muitas pessoas muitas pessoas pensam que aquilo já aconteceu, e que é como a realidade, né? Não é ficção, né? Então, depois teve a situação de entrar, né? Entrar duas meninas que abordavam um rapaz, inclusive, né? Mexiam no cinto dele, né? Que ele não queria ir visitar a namorada e tudo. E aí o público dizia para as meninas assim, as meninas queriam roubar o cara, entendeu? Elas estavam dando em cima dele, né? Então, aí tu vê a diferente abordagem. Lembro que os rapazes não fizeram nada, né? Quando foram questionados lá pela primeira intervenção dessa menina feminista. E inclusive um dos embarcados queria pegar e jogar o rádio em cima dela, porque a mina estava se importando, porque ela estava falando daquela situação ali, né? Bom, e na Europa, né, teve também uma discussão, né? Cada ator, e tem assim como é feito também, né? Estruturado que tal ator entra em determinado momento, o momento que sai, né? Não se dispersam dali, vão se encontrar num outro lugar para discutir o que aquela polêmica trouxe, né? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul já foi feita, né, alguma coisa dentro da Universidade Federal, da Universidade de lá de Montenegro, né? Assim, fizeram
intervenções, né, interferências de teatro invisível, né, e eu acho que interessante aqui no estado é a gente ir trazendo todo esse material, né, a gente fazer um grupo de estudo é uma proposta, né, que a gente está lançando aqui, né. Em 1988, né, o Boal e a Cecília Tum, né, eles dirigiram um programa, dirigiam uma parte, né, do programa na TV Manchete que se chamava Aventura, né. Eles tinham várias cenas que eles levavam para a rua e foram várias situações. Um homem que entrava numa loja levava a esposa para fazer uma muda de roupa, para trocar roupa, né, em cena. Só que quem trocava roupa era o próprio homem, e isso gerava uma polêmica, né? Uma polêmica muito grande naquela época, né, homem vestido de mulher, assim, de roupas, né, ditas para mulher. Isso era muito polêmico, assim. Um ator negro na rua dizendo que ele se vendia, né, para qualquer tipo de trabalho, colocava ali, né, à disposição com uma placa, ou um casal onde uma mulher lá no aeroporto, a mulher com uma coleira, assim, dizia que ela tinha o dono, né, o marido dela com, né, coisas assim, né, muitas circunstâncias, assim, né, engraçadas até um certo ponto, mas bem críticas, né, e retratava a opressão. Também eu relato assim mais próximo da gente, né, acho que ali no Fantástico teve um quadro, que eu não lembro o nome agora, que um cara deixava uma mangueira na rua gastando água, e aí, né, a TV procurava ver assim que interferência tinha aquilo, e as pessoas iam fazer alguma coisa, né, sem saber que foi deixado de propósito, né. Eu vejo alguma influência daí, né. E tem uma cena também que eu vi assim na internet, assim, um casal simulava uma briga e queria ver quem interferia, quem ia defender a mulher, né? Assim, uma discussão, ciúme, coisa e tal. E aí só teve o caso de uma mulher que interviu, que chegou lá e comprou a briga e disse que a mulher não devia, né? Que ele tinha que respeitar a direito de liberdade dela e tudo. E não sei se o ator não chegar a vias de apanhar, aí, né, falou que estava sendo gravado, né. Isso aí é um pouquinho diferente do teatro invisível, né, porque nesse final não... Mas assim, só relatando, fazendo uma comparação, né. Duas cenas ou circunstâncias que o Boal trabalhou com o teatro invisível, assim, que eu gostaria de falar. Uma delas, né, bastante até cômico, assim, porque em tal cidade não havia espaço, né, para as calçadas, né, ou não havia, né, para as pessoas passarem, era complicado. Então, o que os atores lá produziram uma cena, né, de uma família que colocava a mesa, né, no pequeno espaço da rua, assim, e tomavam um café da manhã. E isso as pessoas começaram a chegar, né, porque interferia ali, né, porque rua e esse espaço entre a casa, assim, né, era bastante complicado, né. E algumas pessoas iam ali, pegavam uma torradinha, comia, né, entra a polícia em determinado momento, né, os carros que estavam passando na rua, então deu bastante interferência. E algumas pessoas, né, acabam sendo testemunhas, né, e aí, dentro da crítica lá dos atores, mas tu vai se posicionar, tu pegou uma bolachinha aqui, né, tá, essa foi uma das situações. Uma outra, assim, né, porque falar dessa questão da interferência dentro de uma circunstância tal,
teve dentro de uns exercícios, o Boal trabalha nessa questão do teatro e imagem, de uma imagem real e uma imagem ideal, assim, né, que as pessoas quer fazer uma provocação, né. O teatro invisível também ele trabalha, né, essas questões de provocação. Aí uma mulher colocou para ela que era o sentido de uma opressão, assim, um relacionamento sexual, assim, né? Aí colocou um homem em cima de uma mulher, assim, os atores reproduziram, né? E aí sugeriu, depois de exposto, né? Ela fez um teatro ali, imagem, botou os atores naquela cena. Aí entra um ator, né, e o ator pega e inverte a posição, né, a mulher por cima e o homem por baixo, que seria uma questão ideal. E aí ela contesta e vai lá e coloca o homem e a mulher um do lado do outro, né, para fazer uma fusão que fosse uma condição igualitária, né, onde não tivesse nenhuma supremacia de ninguém, nenhum abuso, né. Lembrando, uma imagem ideal e uma imagem real, né? E ele provoca isso também em teatro fórum, em teatro invisível também, né? A proposta é chegar, qual é que é o ideal, né? Questionar para que chegue um ideal de uma outra realidade. É importante frisar, né, que é muito relevante fazer uma preparação dos atores, né? É relevante também que eles, né, façam vários exercícios, jogos, né, o Boal tem vários, né, para dar mais possibilidade de jogo, de improvisação, né, para a cena, um preparo para as circunstâncias que vão haver, né, essa discussão entre os atores, né. E também, assim, né, tem uma pesquisa, né, sobre o tema que se quer debater, né, e fazer laboratórios, às vezes consultar um local semelhante daquele que tu vai levar, né, a cena, ou às vezes alguém do grupo ir lá, né, no lugar, ter toda, né, estudar toda aquela complexidade ali que vai encontrar, né, para depois os atores irem lá e introduzirem, né, essa cena de teatro invisível. E a atuação é muito importante mesmo, que eles, né, atuem verdadeiramente, coloquem as emoções, tudo assim, né, muito real, muito, né, sem fazer uma encenação, assim, né, sem aparentar que é teatro. Né. É muito importante, né, fazer muito estudo, né, sobre essas circunstâncias, essa intervenção do teatro do invisível, né, porque por mais que os atores ensaiem, né, tem que ter um espaço dentro dessa estrutura, né, do roteiro ali, porque vai ter situações inusitadas, né, então, e ele vai ter que estar, né, os atores vão ter que estar abertos para essa improvisação do público, né, dessa participação, né, sincera grande parte das vezes, né, porque eles não sabem que estão sendo avaliados, né, por eles estar entrando numa cena, porque para eles é realidade, né. Então o ator tem que ter essa flexibilidade, né, e assim, ó, sabendo que se essa cena for repetida num outro ambiente ou num outro momento, pode ter resultados completamente diferentes, né. O contexto pode tá mudando, né? Que nem, assim, se a gente trazer uma situação que ela não fala muito com a gente, uma situação de um outro país, de uma África, que não tem a relação paralela, a semelhança aqui, né, no Brasil, por exemplo, ou vice-versa, né, pode não ter impacto, ou a gente não conseguir avaliar como assim, uma experiência bem sucedida, ou que
que vai atingir, né, os objetivos. Interessante, né, que os atores, assim, eles, né, têm um treinamento, assim, né, de fazer essas experiências, né, em uma sala de aula, né, um laboratório entre eles mesmos para ver, né, as situações que surgem, porque tudo está relacionado com o tema que se pretende abordar, né. E assim, a situação que se vai colocar, né, muitas vezes é uma situação até pessoal, né, vai se mostrar ali. Mas é importante saber que elas afetam, né, coletivamente a todos ou um grupo social, né, né, o intuito é trazer, né, através dessa problematização, trazer e se buscar alternativas para que essas situações sejam encaminhadas, que tenham algum... Mas, assim, claro, no teatro invisível, né, as pessoas saem e a polêmica continua, mesmo depois que as pessoas foram embora, né? Porque quem vivenciou aquele momento ali, aquilo pode ser importante, um alerta para ela refletir alguma coisa, para ela entrar em confronto com essas ideias, né, que são, às vezes, uma coisa dominante, né, dentro do contexto social, assim, né. Então, eu acho que é importante a gente ter lembrança essa do teatro invisível. Só que, para concluir, né, eu pretendo frisar para vocês, assim, né, vamos retomar o que era importante, né. O importante é fazer jogos, né, fazer muitos jogos, assim, né, para isso, na questão de desafiar, né, os atores, de brincar, de estar num estado que ele depois vai para a rua, né. Também muitos de improviso e a escolha do tema, qual vai ser, né, se fazer pesquisa sobre aquele tema, também fazer laboratórios, né, muito importante. É legal levantar assim um mapa, né, do local, né, tipo de público que frequenta, né. E é legal traçar um plano de estratégia. O mais importante é isso, assim, né, de ter estratégias, né, de quais as estratégias que vão ter que ser trazidas ali em cena, que deve se preocupar as responsabilidades de cada ator, de todos os passos, assim, para que não... Porque né, é um improviso essa cena que vai, então tu corre vários riscos, então, né, também é importante a ação da cena, né, o que vai ser colocado, de que maneira que vai ser feito, né, a imagem, a coisa corporal, né, as brechas para as pessoas entrar, né, toda essa combinação feita. E depois para o grupo, né, que fez o trabalho, é a avaliação. Assim é que o meu trabalho, né, de teatro invisível, outros, de repente, tem outras coisas para colocarem, né. Então, fico agradecendo vocês que ficaram até aqui, né, em mais um tema, né, a gente com a técnica do teatro invisível, né, um pouquinho para vocês. E assim, curtam o canal, né, acompanhem as outras aulas lá, e aí, né, tem várias coisas pela frente. E aí futuramente eu vou colocar para vocês, qual é que são os planos, coisas que serão abordadas, né, até o fim desse curso. Não percam, né, até a próxima. Tchau!